Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Então, para encerrar, nossa jornada da série Pronomes, nós iremos tratar hoje sobre os pronomes de tratamento que não pertencem necessariamente, pessoal, à classificação geral. Como eu falei para vocês, a classificação geral são 6, né? Pronomes pessoais, pronomes interrogativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Os de tratamento, eles são uma parte, né? Uma classificação à parte, separada. Justamente por quê? Porque ele não se refere a uma classificação propriamente dita. Na verdade, ele é uma forma de se relacionar de maneira formal ou informal a pessoas comuns ou a pessoas que exercem cargos numa sociedade. Cargos no sentido religioso, no sentido político, certo? No sentido social. Joia? Então vamos lá. Pronomes de tratamento ou axiônimos estão incluídos nos grupos dos pronomes pessoais. Aí é a primeira observação, certo? E são formas mais corteses e reverentes de nos dirigirmos à pessoa com quem estamos falando ou de quem estamos falando. São maioritariamente utilizados em tratamentos formais quando o interlocutor, seja aquele que fala ou aquele que interage, ocupa cargos ou posições sociais elevadas e prestigiadas, certo? Então, veja, essa relação direta com o interlocutor, né? Quem fala e quem escuta. Exemplos de uso dos pronomes de tratamento. Você, que pode ter a abreviação V. certo? Usado em tratamentos informais, íntimos e familiares. São chamados uso coloquial, né? Este pronome, em algumas regiões do Brasil, é substituído pelo pronome tu, né? Aqui no Brasil é observado muito no Rio Grande do Sul, né? Um pouco ali na região sudeste, certo? Senhor, senhora, senhorita. Né? Senhor, senhora, senhorita e suas abreviações que estão aí na tela, usados em tratamentos formais e respeitosos, quando existe um distanciamento entre os interlocutores ou locutores, certo? Aí as duas formas estão corretas. Interlocutores ou locutores. Senhor é utilizado quando o tratamento se dirige a homens. Senhora é utilizado quando o tratamento se dirige a mulheres casadas. E senhorita é utilizado quando o tratamento se dirige a mulheres solteiras. Isso, pessoal, no caso de senhorita, praticamente não se usa aqui no Brasil. Né? É observado mais na Europa, sobretudo França, Portugal, os países que eu falo da Europa que tem como língua originadas do latim, certo? O português tem origem na língua latina, como o francês, o espanhol e seus derivados, ok? Vossa Senhoria, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a pessoas com grande prestígio, como vereadores, chefes, secretários e diretores de autarquias. Autarquias aí pode ser empresas mistas, né, governamentais ou não governamentais. Este pronome é também utilizado em textos escritos oficiais, como correspondência comercial, ofícios e requerimentos. E aí, a propósito, nós estamos preparando um material sobre como elaborar documentos oficiais, desde requerimento a ofícios e outros tantos, certo? Aguardem. Vossa Excelência, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a pessoas com alta autoridade, como
o presidente da República, ministros, senadores, deputados, embaixadores, etc. No caso do presidente da República, não deverá ser utilizada a forma abreviada do pronome de tratamento, certo? Então, Vossa Excelência por extenso e não pela abreviação. Quem costuma assistir às assembleias, né, legislativas de vereadores, deputados, né, vai perceber esse uso bem frequente, né? Quando é para xingar ou quando é para se dirigir à pessoa de forma respeitosa, né? Isso acontece. Então, eu recomendo até que vocês peguem vídeos gravados, inclusive está no YouTube, né? De reuniões polêmicas, né? Mesmo xingando, sempre Vossa Excelência mentiu, Vossa Excelência faltou com a verdade e outras formas, para manter um certo nível, né? Um certo nível que mesmo fazendo críticas fortes, é preciso manter o nível do respeito, porque vivemos numa democracia e não numa anarquia, certo? As críticas elas devem ter um certo limite, um zelo para não atingir a pessoa, e sim ao cargo que a pessoa exerce, certo? Vossa Eminência, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a cardeais, certo? Que são eclesiásticos, são cargos eclesiásticos do Sacro Colégio Pontifício e participam no conclave para a eleição de um novo Papa, certo, pessoal? Isso aí é especificamente para cardeal, não é utilizado nem para sacerdote, viu? Espero que fique claro, nesse caso aí, somente para cardeais. Quem tiver curiosidade, cardeais, basicamente, eles se paramentam igualmente aos bispos, isso da Igreja Católica, certo, pessoal? Um título, né, aliás, um tratamento dado somente a cardeais, não é ao bispo, a cardeais. Qual é a diferença entre os dois? Termos de serviço, né? Hierarquicamente, todos os cardeais são bispos da igreja, só que a paramentação, sobretudo aquela chamada toga, né? Utilizado na cabeça, é de cor vermelho. No caso do bispo é um cor rosa, né? Um cor lilás. No caso dos cardeais é utilizada a cor vermelha. Certo? São eles responsáveis, como acabamos de ver aí, para a eleição do novo Papa, os cardeais, certo? Mas eles são bispos, só que com uma função a mais do que o de bispo, certo? Normalmente, os cardeais, eles, mesmo morando no seu país de origem, eles têm uma ação, um serviço bem direto ao Vaticano, para vistoriar os trabalhos dos bispos na igreja local. Então, eles são, de certa forma, os olhares do Papa, certo? Nas diversas regiões onde a Igreja Católica atua. Vossa Santidade, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos somente ao Papa, certo? Nenhuma autoridade da Igreja Católica recebe esse título, a não ser o Papa, Vossa Santidade. Né? E aí não está a questão de analisar se o Papa, a pessoa do Papa, é santo ou não, mas é um título que se vigorou durante e perpetuou-se durante os séculos e até hoje é dirigido, né? Vossa Santidade. Mesmo para quem não acredita, sempre como uma questão de respeito ao cargo, se dirige Vossa Santidade, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI e agora o atual Papa Francisco, certo? Usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos ao Papa, este pronome de tratamento é também utilizado por ocidentais em tratamentos cerimoniosos e respeitosos ao Dalai Lama, embora não seja utilizado pelos tibetanos, certo? Aí é um título que, com relação ao Dalai Lama, caiu em desuso, né? Hoje praticamente se utiliza somente com o Papa, pouco a gente se vê. Certas expressões, pessoal, elas não se perpetuam em todas as ramificações da sociedade religiosa. Joia? Vossa Reverendíssima,
usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a sacerdotes, bispos e religiosos em geral. E aí, pessoal, no caso de reverendíssima, padres, pastores, quem exerce o cargo diáconos, né? Diaconisas, quem recebe um cargo de poder, né? De poder oficial, de pregar a palavra de Deus, né? De dirigir uma cerimônia ou um culto, no caso das igrejas protestantes, certo? Então, aí essa palavra que também caiu em desuso, praticamente aqui no Brasil, pouco se escuta chamar de reverendíssima, vossa reverendíssima, né? Então, normalmente chama o sacerdote, pastor ou padre, né? Quando se dirige a essas autoridades eclesiásticas, certo? Religiosas. Vossa Alteza, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a príncipes, princesas, duques e duquesas, certo? Vossa Majestade, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a reis e rainhas, né? É o caso da Inglaterra, né? Com a rainha Elizabeth. Vossa Magnificência, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a reitores de universidades, certo? Os responsáveis pelas faculdades. Aí, pessoal, também um parêntese, a maioria desses pronomes de tratamentos, ainda enquanto documento oficial, seja carta, ofício, requerimento ou outros, quando se é escrito ainda se utiliza, certo? Mas no diálogo direto, pouco se utiliza. A maior parte é utilizado por senhor, senhora, certo? Não, também está caindo em desuso essa forma magnificência, né? A não ser que seja o documento por escrito e ainda se mantém, certo? Essa formalidade, mas na conversação direta pouco se utiliza. Vossa paternidade, usada em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a superiores de ordens religiosas, seja os fundadores de uma congregação, por exemplo, com relação à ordem dos franciscanos, descalços, né, ordem das religiosas, que no caso seria maternidade, certo? Continuando. Vossa Majestade Imperial, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a imperadores. Vossa Onipotência, usado em tratamentos cerimoniosos e respeitosos a Deus, né? Nesse caso, pessoal, como é uma divindade, não se utiliza a forma abreviada. Vossa Onipotência, ponto. Aí que Deus existe 3 atributos, né? Que eu não coloquei aí, mas a Deus, segundo a ordem eclesiástica, em Deus existe a vossa onipotência, vossa onipresença, vossa onisciência. Onipotência é todo-poderoso, a onipresença está presente em todos os lugares, é atemporal. E vossa onisciência que sabe tudo. Deus é atribuído essas 3 caracterizações, certo? Onipotência, onipresença, onisciência. E não se abrevia, certo? Aí vemos exemplos com pronomes de tratamento. Vossa Excelência estará presente na cerimônia de encerramento? Vossa Eminência estará presente no conclave? Estou ansioso pela missa que Vossa Santidade realizará no Rio de Janeiro. Vossa Majestade cumpriu na perfeição o protocolo na missa de entronização do novo Papa. Vossa Reverendíssima irá ministrar algum sacramento da Igreja hoje? Vossa Magnificência presidirá a cerimônia de encerramento do ano letivo? Senhorita, queira fazer o favor de me desculpar, suas vontades serão realizadas imediatamente. Então, veja, no exemplo primeiro aqui, Vossa Excelência, aí está se referindo a quem exerce cargos públicos, sobretudo aqueles eleitos pelo povo, certo? Eminência aí em relação aos cardeais, Vossa Santidade é o Papa, Vossa Majestade é a rei ou rainha,
Vossa Reverendíssima Padres, Pastores, Diáconos, Diaconisas, Vossa Magnificência Reitores, né, de faculdades, de universidades, Senhorita Jovem, né, Jovem Donzela. Concordância com os pronomes de tratamento. Embora os pronomes de tratamento se dirijam à segunda pessoa do singular ou do plural, a concordância verbal deverá ser feita sempre com a terceira pessoa do singular ou do plural, certo? Veja-se, embora se dirijam à segunda pessoa, a concordância deverá sempre ser feita em terceira pessoa, singular ou plural. Todos os fiéis aí, terceira pessoa, de sua paróquia, acreditam em si e seguem seus ensinamentos. Vossa Reverendíssima. Percebe aí? Há uma relação com a terceira pessoa, olha aqui, a relação terceira pessoa sua, e volta a relação com a segunda pessoa, si, certo? Esse si, aliás, é terceira pessoa, certo? Se você tem a forma SE, SI, certo? SI por conta da preposição. SE sem a preposição, que eu poderia ter dito assim, né? Acredita-se, pois acredita-se em seus seguidores, certo? Aí voltaria para a forma do singular, da terceira no singular. Joia? Vossa Magnificência, sua opinião e suas decisões são muito importantes para os estudantes desta universidade. Então, novamente, sua aqui, ó, singular, plural, certo? Mas referindo-se às terceiras pessoas, certo? Vossa ou sua, além do uso de Vossa Senhorita, Vossa Alteza, Vossa Majestade, também é possível o uso de Sua Senhorita, certo? Aí, pessoal, senhorita não quando quando pertence a uma família nobre, né? Tanto do ponto de vista político quanto religioso, para diferenciar da senhorita que não tem um destaque na sociedade, vamos colocar dessa forma, certo? Também é possível o uso de Sua Senhorita, Sua Alteza, Sua Majestade, aí no lugar do Vossa, certo? Que você pode dirigir. Aí já busca uma certa intimidade, certo? Quando você não tem ligação nenhuma, mantém a maneira mais distante possível, que é o vossa, certo? A diferença no uso dessas duas formas é: usamos o pronome vossa quando estamos falando diretamente com a pessoa, e usamos o pronome sua quando estamos falando sobre a pessoa, certo? Aí é aquela questão, né? Você não está próximo. Porém, contudo, todavia, certo? Quando você está realmente diante de uma pessoa que tem um respaldo social muito grande, né? Você tende a sempre puxar para a segunda pessoa, certo? Mas é possível essa forma sua, joia? Vossa Senhoria quer que eu lhe entregue os ofícios agora? Lamento informar que Sua Senhoria, o diretor da autarquia municipal, não pôde estar presente hoje neste evento, certo? Sempre lembrar, né? O vosso é essa questão de você estar próximo do outro, conversando com o outro, informando no momento. Já o sua é quando você vai passar o recado, certo? Essa é a ideia. Porém, contudo, todavia, não obstante, mesmo você estando distante, você pode utilizar também Vossa Senhoria, certo? Mesmo falando diretamente com a pessoa, justificando a ausência de uma determinada autoridade, certo? E aí, pessoal, para cristalizarmos com chave de ouro, temos aí o nosso famoso exercício, certo? Lembrando que dessa série de pronomes, a única atividade que eu não coloquei, mas deixei para vocês montarem, foi sobre os pronomes interrogativos, certo, pessoal? Então, estou aguardando que vocês enviem, até para a questão de desafio pessoal, certo? Então, relacione os pronomes de tratamento listados a seguir aos respectivos cargos, certo? Aí um para Vossa Excelência, dois para Vossa Magnificência, e aí
o que vocês estão visualizando aí na tela de vocês, certo? Então, para Papa, você colocaria qual número? Dentro aí do parêntese. Vossa Santidade, número 5, certo? Almirante, você colocaria Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, certo? Porque Excelência é uma pessoa de alto cargo, mas ligado àqueles cargos eleitos pela sociedade, através de voto, certo? Então, ficaria aí melhor Vossa Senhoria. Então, ficaria já 5, 2, certo? De cara você já sabe que é a... Aliás, 5, 3, certo? 5, 3. Então, de cara você já sabe que é a letra C, certo? Mas só para confirmarmos. Coronel. Coronel. Então, você já colocaria aí, no caso do coronel, deixa eu ver aqui, Vossa Senhoria... Vossa Senhoria, vamos ver... Que você pode, com o coronel, aí tem um problema, certo, pessoal? Nesse tipo de questão, porque tanto o almirante quanto o coronel, embora o coronel tenha uma elevação maior hierárquica, mas nas duas situações, tanto você pode chamar Vossa Senhoria quanto Vossa Excelência, certo? Mas focando como os dois cargos não são de um cargo público eleito pelo povo, mas um cargo por indicação, certo? Através de processos internos de elevação de cargo, aí teria um problema para ser anulada essa questão. Por quê? Porque por não serem cargos eleitos pelo povo, e sim por indicação ou através de provas internas, né, é admitido a forma aí, tanto senhoria quanto excelência, certo? Então, predominaria, evidentemente, a forma senhoria, certo? Então, você poderia ter aí o caso, né, do 5, 2, deixa-me ver, 5, o almirante você colocaria como 3, 5, 3, o coronel também o 3, então ficaria 5, 3, 3. E aí vocês vão observar que não tem nenhuma opção abaixo que vai cristalizar, né, gabaritar a nossa alternativa. Essa questão seria anulada, certo? Porque tanto para almirante como coronel, tanto você poderia chamar de excelência, né, quanto Vossa Senhoria, embora predominaria a expressão ao pronome tratamento Vossa Senhoria, pode se tornar ter um cargo de ênfase, certo? Dentro da sociedade, mas também pode ser utilizado Vossa Excelência, por se tratar de cargos nobres, certo? Mesmo não sendo indicado. E vocês notam que ou seria 5, 3, 1 ou 5, 3, 3, certo? E aí você não vê nenhuma alternativa que fundamente, certo, pessoal? Então seria anulada. Só para confirmar, o reitor seria Vossa Magnificência, e teria 2, certo? E cônego, no caso, cônego é uma função dentro da igreja, que é um padre, um pastor, só que com um trabalho a mais, você poderia chamar aí de Vossa Reverendíssima. Então terminaria com 4, certo? Mas como não temos nenhuma opção por conta dos 3 primeiros números, o primeiro bate com 5, certo? Mas tanto o almirante quanto o coronel pode ser chamado de senhoria ou vossa excelência, aí estaria um problema nessa questão. Seria anulado, certo? Por que, pessoal, eu estou trazendo questões, e vocês vêm notando que eu estou trazendo questões de concurso, certo? Que apresentam problemas. Para vocês perceberem que mesmo as bancas, né, responsáveis por concurso, vez ou outra elas vacilam na hora de elaborar provas. E isso faz o quê? Porque a questão, desde que alguém
faça um pedido, né, formal de reexame da questão, aquela questão vai ser anulada. E normalmente a anulação, eles têm duas opções, né? E isso fica informado no edital. Ou distribui ponto para todo mundo, ou anula o ponto daquela questão, certo? Tem essas duas opções. Aí você precisa ler o edital de cada concurso, que tem especificidades peculiares para cada empresa, certo? Então, essa primeira questão seria anulada. Questão 2. Para se referir, né, aos chefes de poderes executivos, presidente, governadores e prefeitos, deve-se usar o pronome de tratamento Vossa Excelência. Pronto, essa é a nossa questão, letra A. A B seria para reitores, C, digníssima, para uma pessoa importante dentro da sociedade, né, que tem um cargo de dignidade, de destaque, certo? Reverendíssima para pastores, padres, diáconos, cônegos. Vossa Excelência Reverendíssima, aí no caso, é uma pessoa que exerce dois cargos na sociedade, né? Por exemplo, pastores que são eleitos a cargos públicos, né? Aqui, por exemplo, em Maceió, em Maceió, Alagoas, tivemos o caso do pastor João Luiz, né? Da Igreja Quadrangular. Então, eu poderia se dirigir a ele chamando das duas formas, Vossa Excelência Reverendíssima, ou só Vossa Excelência, pensando nele como um deputado, Vossa Reverendíssima, pensando nele como pastor, ou se dirigindo usando as duas palavras para uma única pessoa, no caso que ela exerce um cargo público, eleito pelo povo, e ao mesmo tempo exerce o cargo de pastor dentro de uma determinada denominação cristã, certo? Terceira questão, assinale os pronomes de tratamento adequados para as seguintes autoridades, certo? Aí você vai seguindo a ordem, né? O Papa, né? Seguindo essa ordem, o Papa seria Vossa Santidade. Delegado de Polícia, Vossa Excelência. Reitor, Vossa Magnificência. Vereador, Vossa Senhoria. Certo? Então, vereador você pode ter também, tanto para se referir a Vossa Excelência, que é um cargo escolhido pelo povo, também Vossa Senhoria, certo? Agora, você poderia questionar Vossa Senhoria? Poderia, certo? Por que eu falo isso? Porque, em geral, pessoal, em via de regra geral, lembre-se que português não tem assim, como diz assim, uma regra absoluta. Mas, porém, todavia, em geral, cargos públicos são chamados de Vossa Excelência. Eu, pessoalmente, faria aí uma questão de pedir, né, anulação da questão. Agora, veja, como a questão não pediu a ordem respectiva, também você poderia ir atrás de outras alternativas que tivessem os quatro, independente da ordem, certo? Por exemplo, vamos avaliar a letra B. Vossa Eminência, não tem aí nenhum cardeal, então estaria fora. Então, letra B estaria fora. Então, você vê. Por enquanto, você manteria a A, mas o ideal seria que na letra A tivesse Vossa Excelência, certo? Então, fica aí uma questão duvidosa por conta de Vossa Senhoria referir-se a vereador, certo? Vamos à letra C. Então, a letra B a gente já viu que estaria fora de fato, né, por conta de Vossa Eminência, que seria dada a cardeais. Vossa Senhoria pode se dirigir também a delegado, delegado, como nós falamos, a vereador, certo? Ficaria outro impasse, Vossa Excelência, aí sim, especificamente a vereador, Vossa Magnificência a reitor, correto, Vossa Santidade ao Papa. Também ficaria uma questão duvidosa. Aí você já vê uma possibilidade da A e C. Precisamos de uma questão mais precisa, porque se não tiver, pessoal, já teríamos aí um problema, certo?
Vamos lá. D. Vossa Excelência Reverendíssima, certo? Aí você pode... já estaria fora também, por quê? Aí teria que ter um sacerdote, né? Um sacerdote não papa, porque no papa a gente já falou que para o papa só pode ser chamado de vossa santidade, certo? Mas vossa excelência reverendíssima era uma pessoa, como é o caso anterior que eu falei, né? Que exerce o cargo público e um cargo religioso de destaque na sociedade. Nesse caso, a letra D, por conta dessa primeira opção, já anularia. Vossa Excelência, né, vereador, beleza. Vossa Eminência estaria fora porque não tem cardeal, certo? E Vossa Senhoria poderia se dirigir aí ao delegado federal, mas o que anula de fato a letra D é Vossa Excelência Reverendíssima, certo? Vamos ver a letra E. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Graça, Vossa Beatude. Pessoal, eu analiso como questão anulada, certo? Você teria possibilidade, por exemplo, letra A e letra C. Como a questão não perdeu a ordem, né, respectiva, você pode pensar, mas de qualquer forma você tem problema, porque tem duas alternativas a marcar, letra A e C. Então, de fato, essa questão passa a ser anulada, certo? Atenção a isso. Porque Vossa Graça aí, por que torna a questão de Vossa Graça? Porque Vossa Graça foi um termo utilizado na Europa, sobretudo, referente a uma pessoa com habilidade, ou a pessoa que tem um destaque, ou no caso de habilidade chamativa, ou a um cargo. Mas é um cargo muito vago, certo? Como temos aí 4 palavras, você poderia dirigir aos 4, Vossa Graça, certo? Tanto ao Papa, quanto ao delegado, quanto ao reitor, quanto ao vereador. Cargos de destaque, certo? Vossa Beatude poderia ser chamada ao Papa, mas aí você tem Vossa Excelência, não tem nenhum que se dirija propriamente ao reitor, certo? De forma bem específica. Você tem uma forma generalizada que é Vossa Graça, que pode se referir aos 4 simultaneamente, certo? Então essa questão seria anulada, de fato. Agora, para isso precisa que alguém faça o pedido formal, preencha lá o formulário pedindo a anulação da pergunta e, como eu sempre digo, memorizem o número da questão, certo, pessoal? Na prova, para na hora você colocar exatamente. Porque quando for ser analisada pela equipe, eles vão diretamente ao problema. Porque se você errar a questão, aí não vai ter como avaliar, certo? Joia? O uso de pronomes e locuções, quarta questão, certo? O uso de pronomes e locuções pronominais de tratamento tem larga tradição na língua portuguesa. São de uso consagrado, né? Vossa Excelência, para as seguintes autoridades: auditores de justiça militar, conselheiros dos tribunais de contas estaduais, presidente da República, reitores de universidade, frades. Pessoal, nós já vimos que o primeiro uso para Vossa Excelência são pessoas que exercem cargos executivos, certo? Então só temos aí facílima para responder, letra C, joia? Vossa Excelência é dirigido ou a prefeitos, originalmente, né, na sua essência, prefeitos, governadores, presidente, certo? Como temos o caso do presidente da República, letra C, certo? E para finalizarmos essa nossa jornada de pronomes de tratamento e encerrando, né, a série pronomes, vamos ver a quinta questão. Quando a professora Mariusa Carvalho decidiu se aposentar, redigiu, como de praxe, um requerimento ao governador do estado do Acre para pedir sua aposentadoria. Assinale o pronome de tratamento que a professora teve de utilizar na invocação desse texto, certo? Lembrando, viu, pessoal, aquela questão do sua e vossa, certo? Como ela está buscando o máximo da formalidade, coloca-se vossa, mas ela poderia ter colocado sua, certo?
Então, veja, novamente, governador, cargo executivo, Vossa Excelência. Aí é nossa letra D de dado. É a nossa questão de gabarito. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e não deixe de dar o seu like, certo? Um forte abraço e até a próxima com mais projetos. Estamos com muitos projetos de verdade, viu, pessoal? Eu estou aqui até com dificuldade de selecionar qual devemos iniciar. Mas aguardo. Com certeza será bom trabalho, bom estudo. E pretendemos, sim, navegar por todos os campos da gramática. Né? Estamos fazendo um estudo da gramática normativa, certo? Onde trabalha as regras gramaticais. Mas a gramática ela tem, né? Está dividida em gramática, né? A gramática normativa sobre a ortografia, morfologia, sintaxe e estilística. Se vocês olharem no nosso canal, até agora não abordamos a estilística, certo? Mas vamos chegar nela. Mas já falamos de assuntos ligados à ortografia, morfologia, como é esse caso desse assunto, e a sintaxe, regência, crase, certo? A propósito, já falamos sim, quando abordamos a série Redações. Ali adentramos na questão estilística, certo? Quando se fala da estrutura do texto, da caligrafia, isso está focando parte da estilística, certo? Que o texto é bem elaborado, com vocabulário rico, diferenciado, a letra legível, né? E outros mais, que a gente vai trazer esse assunto com maior detalhe, certo? Então, forte abraço a todos vocês e até a próxima, para não enrolarmos demais. Tchau, pessoal!